Bom, vamos iniciar o nosso módulo 23 do curso de Física 2. Neste módulo, nós iremos rever e resolver questões dos principais vestibulares do Brasil referentes aos dióptros planos, dentre eles a lâmina de faces paralelas e os prismas ópticos. Bom, como motivação a esse módulo inicial, no nosso primeiro slide aí, no slide de capa, nós temos aí um fenômeno que vai servir de motivação, inclusive para os próximos módulos de ótica, que é a decomposição da luz branca do Sol em uma bolha de sabão. Um fenômeno muito belo de ser visualizado no dia a dia, né? Pode ser observado sim, facilmente, e é um fenômeno que está relacionado a dióptros, que são superfícies capazes de decompor a luz, tá? E de refratar a luz. Bom, vamos à nossa primeira questão, por favor, no próximo slide. Para começar, uma questão aí do IME, que é considerada aí um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, né? O Instituto Militar de Engenharia. É uma questão, de certa forma, uma questão clássica, que envolve um fenômeno relacionado à refração da luz e o fenômeno extremamente importante na ótica, que é o fenômeno da reflexão total da luz. Bom, a primeira questão diz o seguinte: no fundo de um tanque de profundidade P igual a 2 metros, existe uma fonte de luz F considerada pontual, uma fonte pontiforme. O tanque é, então, preenchido com um líquido de índice de refração igual a raiz de 2, em cuja superfície é posto a flutuar um disco opaco, circular, de centro pertencente à vertical que passa por F. Determine o mínimo diâmetro que o disco deve ter para que observadores situados no ar não consigam ver a fonte F. Quer dizer, esse disco tem que ofuscar, esconder completamente a fonte. As paredes do tanque são também opacas à luz. Bom, quando se vai resolver uma questão, a primeira coisa é tentar interpretá-la, tá? Interpretar o fenômeno que está sendo descrito e, a partir dessa interpretação, tentar reproduzir geometricamente tal fenômeno. Então vamos aqui ao quadro, para a nossa primeira questão. Nós vamos descrever a situação, né? Existe aqui um tanque, tá? Um tanque contendo, lá no fundo dele, uma fonte de luz pontiforme, tá? Esse tanque ele é preenchido com um determinado líquido, tá? Cujo índice de refração foi dado como raiz de 2. Tá? Em cima, na superfície do líquido, vai ser colocado um disco, né? Um disco de raio R, claro. Um disco que seja opaco à luz, que não permite que a luz o atravesse. Ele quer saber qual deve ser o diâmetro mínimo desse disco para que um observador no ar, olhando para tal fenômeno, olhando para a superfície da água, não consiga enxergar de forma alguma aquela fonte de luz. Bom, então vamos traçar aqui, vamos construir. Imagine o nosso tanque. Aqui nós temos a superfície do tanque, ou a superfície do líquido, e aqui nós vamos ter exatamente o fundo do tanque. Bom, vou identificar aqui a fonte, para isso eu vou traçar uma reta vertical. Essa é uma reta normal ao tanque. A nossa fonte está exatamente aqui no fundo. Aqui está a nossa fonte F. Bom, o líquido ele tem índice de refração igual a raiz de 2. Né? Eu vou representar isso daqui. Olha só. O índice do líquido igual a raiz de 2. E vou representar aqui o índice
do ar no qual se encontra o observador, cujo índice é igual a 1. Observador no ar. Bom, observe que a luz proveniente da fonte F, ela se propaga através do líquido, incide na superfície de óptica que separa o líquido do ar. Como isso aqui são são meios de índice de refração diferente, a luz terá que sofrer refração. Bom, desta forma, a luz vai passar do líquido para o ar, e ao passar do líquido para o ar, nós iremos observar que o raio de luz refratado, ele se afasta da reta normal, né? Lembra que isso é extremamente importante. Quando nós estudamos as leis da refração, nós vimos o seguinte: quando a luz passa de um meio de menor índice para um meio de maior índice, o raio refratado aproxima-se da reta normal. Quando a luz passa do meio de maior índice para um meio de menor índice, um meio mais refringente para um menos refringente, o raio refratado afasta-se da reta normal. É o que está ocorrendo nesse caso. A luz passando de qualquer meio para o ar, ela vai se afastar do normal, porque o ar é o meio de menor índice. Bom, observem, caro aluno, que quando a luz vai passando do líquido para o ar, à medida em que você vai aumentando o ângulo de incidência, o raio refratado ele vai se afastando da normal até ficar exatamente rasante à superfície. O ângulo de incidência no qual o raio de luz refratado é rasante, como também já foi definido, é chamado ângulo limite de refração. Vou representá-lo aqui na figura. Existe um ângulo para o qual, olha só, eu tenho aqui um raio de luz incidente. Eu vou pegar a reta normal à superfície no ponto de incidência. Nós temos aqui, ó, a normal à superfície. Eu estou considerando aqui a situação em que o raio refratado, ele sai rasante, aqui, ó, sobre a superfície. Se ele sai sobre a superfície, com ângulo de refração igual a 90 graus. O ângulo de incidência aqui, ó, para o qual esse fenômeno ocorre, o de refração é 90, esse ângulo nós chamamos de L. Ele é o ângulo limite de refração. Limite. Por que limite? Porque até ele, a luz sofre refração e reflexão total. A partir desse ângulo, qualquer ângulo de incidência acima desse ângulo L, a luz irá sofrer apenas reflexão total. E é o que me interessa. Para que o observador no ar não possa enxergar aquela fonte, a luz proveniente da fonte não pode incidir nos seus olhos. Então, nós teremos que colocar o nosso disco cobrindo. Aqui eu estou representando simbolicamente, ó, o diâmetro do meu disco. Ó. Desculpa, o raio do nosso disco. Ó. Girando isso em 360 graus, eu tenho todo o disco. Vou ter o diâmetro dele. Né? Observe que a figura geométrica que se obtém, né, esse sólido de revolução, vai ser exatamente um cone. Tá? Se o disco cobrir essa distância, porque observe que para raios incidentes abaixo de L, existe refração. Qualquer raio que incidir acima de L, eu tenho reflexão total. Então, aqui eu tenho exatamente o raio mínimo que o disco deve ter para que um observador no ar não consiga enxergar a fonte. Bom, para a gente achar esse raio mínimo, vamos lembrar que você tem como dados aí da questão, ó, esse P, a profundidade do tanque, tá? Essa profundidade foi dada aí como 2 metros. Vou indicar aqui, ó, P igual a 2 metros. Bom,
Por geometria elementar, você pode observar que se esse ângulo é L, aqui também é L. São ângulos alternos internos. Para mim achar aquele raio, e naturalmente o diâmetro, que é o dobro dele, eu vou pegar a tangente desse ângulo θ, desse ângulo L. Observe que a tangente de L na figura é dada como sendo o raio mínimo do disco, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é a profundidade do tanque. De tal forma que o raio mínimo é a profundidade multiplicado pela tangente do ângulo limite. Bom, a profundidade eu tenho como 2 metros, eu tenho que achar a tangente de L. Bom, lembrando da condição para que se tenha reflexão total, nós temos que o seno do ângulo limite, formulinha aqui para reflexão total, tem que ser dado pela razão entre o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. O índice menor sobre o índice maior. Bom, nesse caso nós vamos ter seno de L igual. O índice menor é o ar, cujo índice é igual a 1. O índice maior é o prisma, que vale raiz de 2. Racionalizando isso daqui, multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Isso é igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, o ângulo limite para esse dióptro, ele é o arco cujo seno vale raiz de 2 sobre 2. Portanto, esse ângulo limite é 45, exatamente 45 graus. Bom, se o ângulo limite é 45 graus, nós vamos tirar que o raio mínimo é igual a 2, que é P, profundidade do tanque, 2 vezes a tangente de 45. Tangente de 45 é 1. O raio é exatamente 2 metros. Ele pediu o diâmetro. Só recordando que o diâmetro, que eu vou chamar de D, é 2 vezes o raio. Portanto, o disco deve conter, no mínimo, 4 metros de diâmetro para que o observador no ar não possa enxergar a fonte F. Bom, como eu disse, é uma questão clássica, tá? Caiu no Instituto Militar de Engenharia, mas já caiu em diversos vestibulares do Brasil, tá? Uma questão realmente muito clássica, é importante você dar uma olhada especial nessa questão. Ela já caiu muitas vezes e vira e mexe, dependendo das provas, ela volta, né, a cair, modificando aí um dado ou outro. Tá? Muitas vezes é uma exploração mais dessa questão. Já caiu, por exemplo, no ITA. Mesma questão, tá? Só que você não achava o L diretamente, porque não dava um arco notável, como raiz de 2 sobre 2, dava, sei lá, 3/5. Então você tinha que usar a relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, para, a partir do seno, você calculava o cosseno, aí você tinha, dividindo o seno pelo cosseno, você achava a tangente. Então a coisa pode se complicar um pouquinho matematicamente, mas a ideia da questão é sempre essa. Ok? Vamos à próxima questão. Bom, uma questão da Unicamp, que também é um vestibular de excelência no Brasil. Nós temos ali uma aplicação dos prismas de reflexão total, tá?